O meu avô começou o ministério Homem ao Máximo há 40 anos atrás. Manhood and Christ-likeness are synonymous. My father now carries that ministry, O meu pai hoje carrega essa tocha desse ministério, preaching the same message my grandfather preached. pregando a mesma mensagem que o meu avô pregava. They both have made an impact on the kingdom O meu avô e meu pai já criaram um impacto no reino, that will be felt for que generations. vai ser sentido por gerações. É o amor que constitui parte do legado. Se você quer deixar um legado, ame. O amor é poderoso. Não existe nada mais poderoso do que o amor. Um homem de coragem, um homem que exerce o sacerdócio, um homem de integridade, um homem que exerce a paternidade, um homem que está construindo um legado. Paternidade, integridade, sacerdócio, coragem. O legado tem tudo a ver com generosidade, tudo a ver com doação. Nós somos guerreiros na nossa família, mas também nós somos flecha. Vocês são a ponta da flecha. Vocês são o futuro. Essa é a sua luta. É a partir da sua vida que nós vamos fazer diferença. E é por isso que eu creio que Deus trouxe cada um de vocês aqui. Because when you touch the heart of a man, Porque quando você toca o coração de um homem, you've touched the soul of a nation. você toca a alma de uma nação. So men, you are warriors. Vocês são guerreiros. A warrior is not a person of war. O guerreiro não é uma pessoa necessariamente de guerra. They're a man or woman of peace. Eles são homens e mulheres de paz. Legacy is not built because of great achievements, O legado não é construído por causa de grandes conquistas, but from small decisions. mas por causa de pequenas decisões. It's kissing your children goodnight. É beijando o seu filho e dizendo boa noite. It's shutting off your phone and paying attention to your wife É desligando o teu celular e prestando atenção na tua esposa and your kids. e os seus filhos. It's being honest, É sendo honesto, faithful. fiel, It's forgiving those who have wronged you. perdoando aqueles que têm feito coisas ruins contra você. If you want to leave a legacy, E se você quer deixar um legado, then you don't focus on what you are leaving for your children when you die. então você não tem que ficar focando no que você está deixando para os seus filhos no dia que você morrer. Focus on how you are loving them while you're alive. Você tem que focar como você está amando eles enquanto você está vivendo com eles. Amém. Graça e paz, queridos. Dá para dar uma levantadinha aí ou é difícil? Eu queria que desse um hi-fi aí, ó, nos 4 homens, assim, ó, graças a Deus que você é homem. Dá um hi-fi, olha no olho dele e fala assim, graças a Deus que você é homem. Agora olha para o outro e fala assim, ó, graças a Deus que você é homem bonito e cheiroso.
Profetiza na vida do cara aí, irmão. Amém? Pode sentar, queridos. Eu queria que você entendesse a profundidade disso que a gente faz. Eu queria perguntar para você, quantas vezes você lembra na sua infância, ou na sua adolescência, ou na sua juventude, que o seu pai olhou para você no seu olho e falou assim: filho, graças a Deus que você é homem. Quantas vezes seu pai fez isso? Quantas vezes você tem feito isso na vida do seu filho? Porque você é pai. Quem é pai aí? Levanta a mão aí. Você é autoridade na sua casa. Acho que o Henderson conhece um amigo nosso lá, o Pablo, lá de Nova Andradina. Ele tem um filho dele de 4 anos, Petros, é legendário também. E aí eles têm um slogan lá que eles falam assim: nós somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Eles falam aú, aú, aú. Não preciso nem explicar o que é aú, que aqui está cheio de legendário, né? Tem legendário aí? Aú! Olha. E aí ele falou assim: ô filho, fala o pastor aí, 4 aninhos. Nós somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Aú, aú, aú. Eu pergunto para você, quem que vai tirar a identidade desse menino? Você está entendendo? Nós estamos falando de legado, irmão. Não é legacy? Não, que não seja somente um nome, mas que seja algo que eu e você estejamos construindo todo dia. Imagina de 0 a 20 anos, você olhando para o seu filho assim: filho, você é homem. Olhando para a sua filha assim: filha, você é princesa, você é mulher, você é linda do pai. Quem que vai roubar a identidade do seu filho, irmão? É um professor lá, Zé Ruela, que quer tirar a identidade e colocar a ideologia? Não vai tirar, irmão. Por quê? Porque você saiu de casa, você abençoou o seu filho, você disse quem ele é. Aí quando ele vai para o Egito, não tem pai, não tem ninguém, ele mora lá, ele é escravo, ele é preso, mas ele nunca perde a identidade, porque ele vai chegar na sua velhice e vai dizer assim: quando eu sair daqui, pega os meus ossos e tira daqui, porque eu não sou desse lugar. Você está entendendo o que Deus quer fazer comigo e com você, irmão? Então, que legado seja algo que eu e você estejamos construindo. Não que a gente pensa tanto na herança, tanto em dar uma boa escola para os nossos filhos. Isso não é nada de errado, irmãos. Certo? Mas não tem um legado maior do que você deixar a fé em Jesus Cristo implícita no coração do seu filho. Esse é o maior legado que eu e você podemos deixar para a próxima geração. Está comigo aí? Vamos dar um yes aí? 1, 2, 3? Yes! Como homem, gente. 1, 2, 3? Yes! Agora melhorou bastante. Né? Muito bom, muito bom. Eu queria agradecer de coração ao pastor Marcílio, né, por nos permitir estar aqui. Falei com ele, está ali. Agora eu sei, porque eu conversei contigo, Marcílio, não lembrei do teu nome, tentei olhar no crachá, falei assim: quem que é ele? Eu lembrava da face dele, mas não lembrava do nome dele, né? Obrigado, viu? Queria agradecer ao Henderson e ao Guilherme, né, esses guerreiros, também o pastor Antero, que tenho desfrutado da amizade dele. Um abraço ao pastor Michel também, né, e toda a liderança dessa igreja. Transmito um abraço no pastor da igreja que eu congrego em Marília, pastor Elande, também o pastor Sérgio, que eu congrego, né? É importante de você congregar. Se você está aqui e vem no Legacy e não congrega, irmãos, você precisa congregar, meu irmão. Não entra na vibe do desigrejado, porque um desigrejado é um meio desviado, se não for completo. Você precisa congregar. A igreja não foi fundada por homem, a igreja foi fundada por Jesus Cristo. Foi Ele que fundou a igreja. E a igreja não é perfeita. Lógico, irmão, eu e você estamos lá. Simples assim. Tem alguém perfeito aí, irmão? Senão você já vai ser arrebatado, cara, porque Enoque andou com Deus e Deus para si tomou, né, irmão? Então, a gente precisa sempre estar crescendo. E eu queria conversar algo com vocês, né? Eu acho muito legal aqui o irmão pastor apresentando os livros, e eu acabei de ler um livro agora que se chama Absolute Answers for Prodigal Problems, e se Deus permitir, a gente vai estar traduzindo pela Universidade da Família esse livro esse ano, porque o que ele fala? Ele fala que a Bíblia tem respostas absolutas. Foi um dos últimos livros que o Edwin Cole escreveu, e estava na minha lista de ler. Eu nunca ia sair de férias, aí eu gosto de ler livros, né? E aí eu levei esse livro, e eu estou ainda ruminando esse livro, como outros livros que eu li, né? Como o irmão falou aqui sobre finanças, né? Em 2002 eu fiz o curso do Crown Finanças, e fazem 22 anos que, pela graça e misericórdia de Deus, eu não sei o que é dívida, porque a Bíblia fala e ensina você
Então tem 2.350 versículos que falam sobre finanças, sobre dinheiro, certo? E a gente precisa administrar isso conforme a Bíblia, porque às vezes a gente é fiel nos 10 dízimos, 10% que é o dízimo, e é infiel nos 90%. Porque você gasta do seu jeito e não do jeito de Deus. Eu queria que você abrisse ou ligasse a sua Bíblia. Me deram só 2h30 para falar, então vai ser bem sucinto. Não, brincadeira. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, eu não vou ler o texto todo, certo? Porque eu quero aproveitar o tempo para a gente poder compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas a Bíblia diz assim, Jesus continuou, né, a parábola que ele estava falando no verso 10, foi para o 11, e certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para a casa do seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, põem um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matam um bezerro gordo, vamos comer e festejar. Todos nós conhecemos essa parábola. Depois você vai continuar o texto, ele faz, o filho mais velho fica, o outro irmão fica enciumado com a situação toda, mas o que eu queria trabalhar? Primeira coisa que ele foi egoísta, ele foi cobiçoso. O que a Bíblia fala? Que ele queria o que era seu. E ele vai e gasta tudo aquilo que ele tinha, você já conhece essa história, ok? E eu queria só que a gente pudesse identificar quais são os meu problema e o teu problema de filho pródigo. Porque ele estava pensando somente nele. Eu quero o meu dinheiro, eu quero a minha parte da herança. Eu quero aquilo que me pertence. Eu quero curtir a vida. E se você é jovem aqui, eu quero te pedir, por favor, não perca a sua juventude no mundo. Invista a sua juventude, a sua força no reino de Deus. Se prepare. Seja um jovem íntegro, um jovem puro, um jovem que está plantando para ter uma vida de um adulto diferenciada de pelo menos 90% dos outros jovens. E ele vai embora. Só que tem um momento que ele cai em si. A Bíblia diz que ele cai em si. Ele fala assim, os trabalhadores do meu pai têm pão, têm comida. E ele volta. E o que eu queria conversar? O Edin Cole trata esse assunto, e ele escreve nesse livro, e eu fui estudar sobre isso, eu tenho ruminado sobre isso. Qual que é o meu pródigo problema? Qual que é o meu problema de filho pródigo? O que eu tenho carregado durante os anos, que eu não tenho deixado na cruz, que eu não tenho mudado o meu comportamento? Eu queria trazer por exemplo, tem homens que dizem assim, eu sou esquentado, eu tenho pavio curto. Tem alguns que dizem assim, eu não tenho pavio. Não estou falando daqui, eu estou falando só dos homens lá da França. Aqui não tem essas coisas, é só lá dos homens da França. E ele fica a vida inteira com 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos e continua com o pavio curto, ou seja, ele não amadureceu. Ele continua com o problema do filho pródigo, porque a Bíblia tem respostas absolutas para as dificuldades que eu e você enfrentamos. Sim ou não? Sim. A Bíblia fala que os valentões herdarão a terra, está lá em Mateus 5:5. É os mansos. Você está me entendendo? Então, ou seja, eu queria que a gente pudesse entender, que você refletisse no seu comportamento.
Quantos homens saem daqui do Legan, daqui não, lá na França, quando eles vão no Legacy, lá na França, eles saem e ficam irritados no trânsito e brigam com todo mundo, chega todo mundo. Ou seu filho de Abraão, ou seu filho de Isaac, sabe? E aí eles ficam, certo? Aí vão de férias, passa 30 dias, xinga todo mundo no trânsito, vai cortando aqui, corta aqui, vai para a direita, e ainda tem um adesivo do Legendário. Sabe? Que se eu ver, irmão, e eu parar, eu vou parar, o cara, você faz um favor, vai lá e tira o adesivo, porque senão ele não é digno de carregar. Entendeu? Porque nós temos que entender, irmãos, que nós não somos mais do mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. E é isso que eu quero conversar com você nessa noite. O que eu e você temos carregados dentro de nós, que nós precisamos da resposta absoluta e concreta da palavra de Deus. Por exemplo, se você está pensando em se divorciar da sua esposa, a Bíblia fala que Deus ama o divórcio, então você tem que fazer isso. Você está me entendendo, irmão? A Bíblia tem respostas absolutas, a questão é que eu tenho que morrer para mim mesmo, para que Ele viva em mim. Jesus morreu para Ele mesmo, Ele falou assim, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E esse eu queria que você refletisse. Então, a primeira coisa que eu queria que eu e você façamos, durante a nossa jornada, eu e você precisamos crescer. Eu e você precisamos estudar, desenvolver, avançar, ler, aprender. Irmão, existe os homens lá da França não gostam de ler, irmão. Ainda bem que aqui no Brasil o pessoal gosta de ler. Se você não crescer, se você não avançar, quem tem filha mulher aí? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para nós aqui, irmãos. Você que tem filha mulher, tá fácil de achar genro? Ainda os caras são corintianos, irmão, e é difícil, cara. Pensa numa raça ruim, entende? Quando não é flamenguista, irmão, sempre atrás de coisa ruim, já viu? Pode ver, irmão, tem carniça, você olha, tem urubu, não tem? Olha, não é assim, Henderson? Você está me entendendo, irmão? Então você está impregnando o seu filho com o futebol e não impregna o seu filho com Jesus. Aí as meninas estão lendo, sim ou não, irmãos? As nossas filhas não estão lendo, sim ou não? Não estão estudando, sim ou não? Não querem passar no vestibular, sim ou não? Não querem fazer faculdade, sim ou não? Pós-graduação, mestrado, doutorado, e o cara, Zé Ruela, quer ficar no joguinho, irmão. Sabe por quê? Porque tem um pródigo ou pobre, tem um problema do filho pródigo, não tem pai. Então cresça, desenvolva, assume a liderança da sua casa. Um dos maiores problemas da humanidade se chama ausência paterna, passividade. Todos nós sabemos, aqui nós estamos em Curitiba, uma cidade instruída, que uma criança de 0 a 3 anos não deve ter contato com tela, comprovado cientificamente, sim ou não? E você vê isso no restaurante, sim ou não? Dentro da igreja, sim ou não? Um monte de criança, irmão, de 1 ano com a tela na mão. Porque não tem pai. E aí a gente quer construir um legado como? Um legado de um pai ausente, um legado de passivo. Não dá, irmão. Eu queria que a gente chamasse, crescesse, que nós avançássemos. Assuma a liderança na sua família. Assuma a liderança na sua casa. Não estou falando de autoritarismo, estou falando de você guiar, governar, dirigir, proteger a sua casa. Não sabe como? Vem caminhar com a gente. Tem um monte de gente aí fazendo o currículo do CMN Hombridade. Eu aprendi a ser pai dentro do currículo Hombridade, dentro do curso de Educação de Filhos, da maneira de eu não sou pai perfeito, não, irmãos. Mas Paulo fala assim, uma coisa faço, eu prossigo para o alvo. Então cresça, desenvolva, estude, leia a palavra de Deus. Um homem tem que ler a Bíblia. Dá um toque para o cara do teu lado aí, irmão. Você tem que ler a Bíblia, cara. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Segundo ponto, assuma a responsabilidade, seja homem, seja pai, seja filho, seja um excelente profissional, pague suas contas, termine o que você começa, seja um homem de palavra, lembre, você é um embaixador de Cristo, seja um homem de palavra, um homem de palavra com seus clientes, um homem de palavra com a sua família, um homem de palavra com os seus filhos. O homem é tão bom quanto a sua
Palavra. Se você não tem palavra, você não tem nome. Nós precisamos entender que se você deu a tua palavra, você vai chegar às 7, que horas você vai chegar, irmão? Pelo menos 15 para as 7. Se você deu a palavra que vai pagar o cara dia 10, quando é que você vai pagar, irmão? Pelo menos dia 9. Quantas pessoas, irmão, não querem entregar a sua vida para Cristo porque muitos crentes estão dando um mau exemplo nas lojas da sua cidade? Que legado que está deixando? Um legado de velhaco. Desculpa, irmão, o negócio é para homem aqui, eu sou bem direto, viu, pastor Marcílio? Qualquer coisa, o pastor Marcílio depois vem aqui e corrige tudo. Você está me entendendo, irmão? Por quê? Eu estava falando esses dias, eu falei, quem tem pastores aqui? Tem alguns pastores. Ei, irmão, nós temos que limpar o nosso nome de pastor. Sério, irmão? Vai no banco lá e diz que você é pastor e pede um empréstimo. Primeiro que não devia nem pedir empréstimo, né? Mas tudo bem, Desculpa, o exemplo não foi bom. Por quê? Porque tem muito... Eu queria que... O terceiro ponto que eu queria falar para você. Pense antes de agir. Cara, isso tem me consumido nesses dias, depois que eu li esse livro. A Bíblia fala em Provérbios que o sábio, ele pensa antes de agir, os tolos se gabam da sua insensatez. Lá em Provérbios, capítulo 13, 16. Eu sou sanguíneo e colérico, irmão. Pensa num cara que tem que ter domínio do Espírito, está debaixo da oração. Para não fazer. Quantas vezes eu tomei atitude sem pensar antes? Por que você acha que o vendedor não quer que você saia da loja sem vender? Porque qual que é a chance de você voltar depois para comprar, irmão? É muito baixa. Pense antes de você proferir uma palavra negativa para os seus filhos. Pense antes de você falar alguma coisa negativa para sua esposa. Pense antes de reagir quando o cara te fecha. Pense antes de dar a data que você vai cumprir com o propósito da sua empresa. Se você dá aquela data, se arrebente, mas entregue naquela data. Porque você tem que pensar antes de agir. Reflita. A Bíblia fala que até o tolo se passa por sábio quando ele fica quieto. Nós precisamos aprender a pensar, a refletir. Se você está conversando com alguém que é super negativo, fique calado, fique quieto, não alimente. Mude de assunto. Às vezes eu estou lá na casa da minha mãe, aí começa, não sei que na sua família não existe isso, né? Aí meus irmãos começam a falar, não, porque fulano fez isso, eu olho, assim, abre a porta, tem um pé de tangerina, eu falei, e aí mãe, está dando muita tangerina? Aí todo mundo vai para o pé de tangerina, irmão. Ah não, esse ano não deu muita tangerina, por quê? Porque tem que tirar daquele assunto. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que produz bom fruto, eu e você precisamos pensar. Defina seu dia de acordo com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Defina os seus negócios pela palavra de Deus. Defina os seus relacionamentos pela palavra de Deus. Irmãos, eu fico às vezes indignado quando tem um pai ou uma mãe, aí o filho ou a filha vai namorar com alguém que não é cristão. Aí chega e fala assim, não, ele é muito bom, ele é melhor do que muitos cristãos, ele só não é crente. Irmão, se ele não se converter, ele não pode casar com seu filho nem com a sua filha. É julgo desigual, sim ou não? Então você precisa gerir sua palavra, sua vida para a palavra de Deus, irmãos. Sabe, esses dias eu fui ministrar lá nos Estados Unidos. Eu usei um exemplo, peguei um leite, peguei um café e aí peguei um copo, uma xícara transparente. Antigamente, você sabia quando era crente e quando não era crente? Sim ou não? Ou o cara era crente, ou o cara não era crente. Ou era leite, ou era café. Mas agora você coloca o café e depois você coloca o leite. Quem gosta de café com leite aí? Pelo menos eu gosto, né? Não é uma delícia? Bem quentinho? Hein? Agora tem os crentes de café com leite, irmão. Se ele está com os crentes, ele é crente, aleluia, glória a Deus. Aí se está com os não crentes, aí fica falando do Corinthians, do Flamengo, sabe essas coisas todas? Porque o assunto dele não tem Bíblia, não tem Jesus para compartilhar, ele só tem as coisas que estão no seu coração. Defina a sua vida pela palavra de Deus.
Use a sua... Jesus defendeu, Jesus rebateu o diabo, por quê, irmão? Como? Pela palavra de Deus. Você é homem, cara. Você é líder. Ou você vai casar e vai ser líder da sua família. Você tem que ter instrução da palavra, firmeza na palavra. Para que você possa guiar a sua família, proteger a sua família, dirigir a sua família. Em todos os aspectos. E aí você vai ter uma vida coerente e reta. Aí você pode falar que nem Abraão. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Eu acho que Ló foi para a esquerda, irmão. Aí deu problema. Certo? Você está me entendendo, irmão? Ei, você tem que ser guiado pela palavra de Deus. Se junte com essa galera aí, se junte com a manada, se junte nessa rede de homens que estão buscando ser semelhante a Cristo. Não quer dizer que eu e você não vamos errar, irmãos, mas se a gente erra, o que a gente tem que fazer? Ir lá e pedir perdão, ir lá e consertar, ir lá e assumir. Sabe, quando eu fiquei refletindo sobre prodigal problem, sobre problemas, né, do filho pródigo, eu fiquei refletindo sobre isso. Quando eu saí de casa, eu estava com uma sensação que iam entrar na minha casa. E eu cheguei para a Gladys e falei assim, amor, vamos levar, nós estamos fazendo home office, vamos levar os computadores lá para o DF, vamos deixar lá no DF. Eu estava incomodado, eu nunca tiro a chave da porta, tirei a chave da porta, que eu joguei lá em cima da escrivaninha. E tal, eu tinha uma Alexa lá na sala, e quase todo dia eu olhava a câmera da Alexa para ver se estava tudo certo. Se eu tinha a sensação, eu tinha que ter tomado algumas atitudes, sim ou não? E entraram na minha casa. E limparam a minha casa. E amanhã vai ser a primeira vez que eu vou chegar em casa de uma forma diferente. Eu não fui para casa ainda. O que eu quero dizer? Eu ouvi algo dentro do meu coração e eu não agi. Já aconteceu comigo algumas vezes que eu ouvi, e algumas vezes que eu ouvi, desculpa, que eu atendi, e algumas vezes que eu não ouvi. Eu falei, Deus me ensina a obedecer. Porque a Bíblia fala que Abraão, Deus fala assim, amanhã, vai e sacrifica o seu filho. A Bíblia fala que no outro dia, pela manhã, ele pegou Isaac, pegou a lenha, pegou o fogo, pegou o servo e foi sacrificar o seu filho. Muitas vezes eu e você temos esse problema do filho pródigo, estou falando de mim. De ouvir a Deus, mas não fazer e não agir, entendeu, irmão? Que eu e você possamos ser esse homem que ouve a palavra de Deus e age pela palavra de Deus. Toma atitude. Eu errei. Estamos orando, eu com a Glésia já oramos. Né? Amanhã vai ser o dia, mas eu falei, Deus, eu quero olhar para frente, Senhor. Não quero ficar batendo nessa tecla, eu quero olhar para frente. Porque eu não vou levar nada daqui. Eu só vou levar aquilo que nós estamos plantando na eternidade. Como a gente aprende no Crown, se Deus permitiu levar as coisas que já é dele, então Ele que vai resolver o problema. Você está me entendendo, irmãos? Porque aí o peso fica leve. Lógico que eu vou ficar triste amanhã. Estou orando para chegar em casa. Para que Deus ajude a gente na nossa reação. Por quê? Porque Moisés saiu lá de cima e falou assim, o povo já pecou. Sim ou não? E aí ele desce. E a Bíblia fala que ele fica irado, ele joga e quebra a pedra. A tábua dali. Eu não quero quebrar. Porque eu não quero rodar no teste. Eu queria que eu e você, irmãos, nós estamos em 2025, em janeiro. O que eu e você vamos fazer até dezembro para sermos diferentes? Tem homem que carrega o problema do pecado da pornografia. E vai passando ano e entra ano e ele não larga da pornografia. O pecado tem uma lógica, irmãos. O Antero me deu um livraço. Livraço. Surpreendidos pelo temor do Senhor. Alguém já leu esse livro aí? Não, livraço, irmão. Você não leu esse livro, irmão, você precisa ler esse livro. Ele fala, o autor do livro fala que o pecado tem uma lógica. Local, gatilho e ação. Eva estava do lado da árvore, da ciência do bem e do mal, local. Viu o fruto, depois que a serpente falou que era agradável à vista e desejável. Gatilho. O que ela fez? Comeu. Ação.
Sansão vai para Tímina, local, encontra uma mulher, filisteia, gatilho, vai lá e deita com a mulher. Davi está lá na sacada, local. Olha para Betseba tomando banho, o que é? Gatilho. O que acontece? Ação, adultério. E aí você fica levando esse pecado de pornografia como problema e você não confessa, você não entrega e você não corta os gatilhos. A Bíblia fala que se teu olho vem a pecar, arranca. Então se o Facebook está te levando a pecar, deleta. Se o Instagram está te levando a pecar, deleta. Se o YouTube está te levando a pecar, deleta. Qual que é o problema de filho pródigo que você está carregando? Porque chega um momento que a Bíblia fala que ele cai em si. Ele tem um mindset. E ele muda, ele fala assim, nem que eu seja jornaleiro na casa do meu pai, um dos trabalhadores, mas lá tem pão. O problema é que você continua comendo bolota de porco enquanto você não toma, não cai em si. Eu preciso mudar de vida. Quanto homem que é mentiroso, carrega sempre essa vida de mentira, mente, engana, trapaça, e aí você vai levando a vida inteira, você está enganando você próprio, você tem que mudar de estilo de vida. Você está me entendendo, irmão? Porque quando eu e você, como homens, mudamos, a nossa casa vai mudar. Os nossos filhos vão mudar o padrão. Quantos homens que não são amorosos com a sua esposa, não são gentis com as suas esposas? Ah, mas o meu pai não era assim. Você pode melhorar, irmãos. Eu quero que a minha filha seja melhor do que eu. O problema é que muitas vezes o cara é corintiano e tem dificuldade, entendeu? Sabe? Ou torce para o coxa, entende? Aí, sabe, dificuldade. Qual que é o outro aí, Henderson? Me ajuda aí. O Atlético, entendeu? O cara tem dificuldade. Você está me entendendo, irmão? Aí o cara não quer mudar de estilo de vida. Você está com uma amizade que está te afastando dos caminhos de Deus. Está te afastando das boas conversas, e você não corta essa amizade, você está carregando o problema do filho pródigo com você. Você não larga da bebida, você não larga das drogas, você não larga de ser violento com as suas esposas. Pode ver, o cara quando quer beber, ele começa a usar alguns textos bíblicos. A Bíblia fala que não é chegada a muito vinho, um pouquinho não faz mal. Pode ver, irmão. Quando o cara quer se desviar do caminho, ele começa a pegar uns textos isolados para justificar suas ações. Por quê, irmão? Porque está fugindo da responsabilidade de ser um homem de Deus. Qual que é o problema meu e seu de filho pródigo? O que eu e você estamos carregando? Nós estamos em janeiro de 2025, que a gente não quer mais chegar nesse final de ano dessa forma. Quantos homens vivem uma vida inteira endividado? Toda a vida ajudando a instituição filantrópica que se chama banco, irmão. Pode ver que eles estão preocupados com você. Então você vai lá e financia um carro 100%. Vamos pegar um carro de 70 mil, certo? Eles são tão generosos com você que eles fazem você, te ajudam você a pagar 140 em 5 anos. Aí quando você pagou a metade do carro, raciocina comigo, irmão. Você pagou a metade do carro em 2 anos e meio, o carro que era 70 vai valer quanto? 50? Certo? E ainda você tem 70 para pagar. Olha que negoção. Vive toda a vida endividado, toda a vida. Ei, Deus não te fez para ser escravo, Deus te fez para ser livre. Mude de ação, mude de cabeça, mude de posicionamento. A Bíblia fala que o filho pródigo caiu em si. E o desejo do meu coração é que essa noite nós possamos cair em si. Deus, visita o meu coração. O que eu estou carregando que eu não quero carregar mais? O que eu preciso assumir para que eu possa ser um homem de Deus? Livre de dívidas, livre de traição, livre da mentira, ser um homem de palavra.
Eu não sei qual que é o teu problema. Eu não te conheço, mas eu sei que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e a Bíblia fala que Ele é capaz de nos purificar de toda injustiça, de nos redimir completamente, porque quando chega o filho pródigo, ele volta. Imagina como é que ele estava voltando, irmão. Devia ser palmeirense, ele estava lá com os porcos, certo? Imagina o cheiro de palmeirense que ele tinha, irmão. Quantos dias estava sem tomar banho, certo? Aí o cara chega e volta. Como é que o pai recebe ele, irmão? Pensa no cheiro, estou tirando a brincadeira aqui. Pensa no cheiro, o cara estava lá sem tomar banho alguns dias, se não fosse semanas, no meio dos porcos, comendo as bolotas dos porcos. Ninguém queria ele perto. Não tinha, provavelmente não tinha chuva, porque se estava com fome, né, naquela época, o que mais afetava era a seca. Então não tinha como tomar banho. Aí volta, como é que o pai recebe ele? O pai não olhou a sujeira. Sabe, eu esqueci de trazer, eu ia trazer uma nota de 50, certo? Eu vi um certo professor fazer isso, ele pega uma nota de $20 e pergunta assim para os seus alunos. Imagina que eu tenho uma nota de $100. R$700 pelo PT é 700, né? Está quase lá, né? Vamos lá. Certo? Ok? E eu perguntasse para você, quem quer $100? Quantos gostariam aí? Todos nós, certo? Agora, se eu pegar e amassar esses $100, quem gostaria ainda dos $100? Se eu pegar e jogar no chão e pisar os $100, pisar assim, pegar e trazer aqui, quem que vai querer os $100? Você está me entendendo? Porque não importa o que a vida te faça, o erro que você comete, o seu valor como filho continua sendo o mesmo. Se você pecou, se você errou, não estou aqui para apontar o dedo para você, mas nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus e fazer que nem o filho pródigo fez. Ele caiu em si e voltou para a casa do pai. O desejo do meu coração nessa noite, que eu e você venhamos cair em si. Eu não sei se você é irado, não sei se teu pecado é pornografia, se você está traindo a sua mulher, se você está sendo violento em casa, se o seu vício é drogas, é bebida. O desejo do meu coração é que hoje você possa deixar isso na cruz. Agora, irmão, eu queria que você entendesse, não tem como eu e você sermos curados daquilo que eu e você não reconhecemos. Porque se eu não reconheço, eu não procuro ajuda. Tem médico aqui? Tem algum médico? Se eu chegar lá para você, imagina assim, eu vou lá me consultar, como é que é o seu nome, jovem? Alexandre. Ô, doutor Alexandre, tudo bem? Primeira coisa que ele vai perguntar, o que está? Ah, não sei. Não estou legal. Ah, mas aonde? Não sei. Se ele for aí na gente boa, ele diz assim, tudo bem, então quando você souber, você não vai assim, cara, sai daqui, meu irmão. Não é? Você quer saber quanto tempo começou, onde que aconteceu, o que você comeu, se tem na família, você está me entendendo, irmão? Enquanto você não reconhece o que está acontecendo na sua vida, enquanto você não reconhece que você não consegue lidar com as suas finanças, enquanto você não reconhece que o seu casamento não está bom, o Edwin Cole escreve isso no Homem ao Máximo. Pergunto para 100 homens, como é que está o casamento, 75 deles falaram que está bem. Perguntaram para suas 100 esposas, só 25 falaram que está bem. Você chega, quem já deu casados para sempre aí? Tem alguém que já deu casados para sempre? Chega lá o casal, né, casados para sempre, certo? Aí ele vai conversar comigo, como é que está? Não, vim aqui porque a gente quer crescer, a gente quer avançar, né? Porque a gente quer dar um upgrade no nosso casamento e tal, está tudo bem, mas aí chega para a esposa, é a última chance do nosso casamento. É ou não é assim? Já aconteceu isso? Por quê? Porque o cara não consegue enxergar, irmão. Enquanto você não enxergar, olhar para dentro de você assim, Deus, sonda o meu coração, sonda as minhas atitudes. Como é que Deus vai resolver alguma coisa? Porque quando você reconhece, primeiro, você vai se humilhar. Senhor, eu reconheço. Eu errei. Eu vou chegar para o meu pai e dizer assim, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Se você não reconhece, não tem arrependimento. E se não tem arrependimento, não tem confissão. E se não tem confissão, não tem perdão. Nós vamos para um momento da mesa agora.
Tem um líder aqui que foi preparado para isso. A primeira pergunta que eu gostaria que você refletisse é: o que você tem carregado? Como o filho pródigo estava carregando a cobiça, a idolatria, porque ele estava levando só para ele mesmo. Não sei qual que é o seu pecado, mas eu sei que ele pagou o preço. E a segunda pergunta que eu queria que você respondesse, para você mesmo, que você anotasse: aonde você quer estar nesse final de ano? Como é que você quer chegar em dezembro, irmão? Vai continuar com o mesmo problema? Já viu aquele cara que, aqui não tem, estou falando lá na França, certo? Você vê o cara hoje, daqui a 10 anos você encontra com o cara. O assunto é o mesmo. Fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal da política, fala mal disso, não sei o quê, porque não sei o quê, porque essa rua está assim, porque você faz isso aqui, porque você faz isso aqui. Aí conversa 10 anos depois, e aí como é que está tudo? Está tudo bem, mas o pastor é ruim, porque não sei o quê, porque trocou de pastor, mas o pastor também não é ruim, a igreja não está. Eu sei que não acontece essas coisas aqui, eu estou falando só lá na França. O cara não saiu do lugar, irmão. O cara não avançou, passou 10 anos. O desejo do meu coração é que eu e você possamos passar de fase esse ano. Eu e você possamos construir um legado. Queria que você baixasse sua cabeça, eu quero orar com você, 8h10, chegou o meu horário. Pai, eu quero orar por cada homem que está aqui nessa noite, Senhor. Nós todos aqui queremos construir um legado, Senhor. Nós todos queremos vencer, Senhor, as nossas batalhas contra nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, Pai. Senhor, eu quero orar, Senhor, para que aqueles homens que estão envolvidos na pornografia sejam libertos. Aqueles homens que estão envolvidos em dívidas, Pai, Senhor, entendam que a Tua palavra nos ensina a sermos mordomos, e o Senhor dê coragem, consistência, perseverança, sabedoria, para que eles possam, Senhor, sair das dívidas e viver uma vida livre. Senhor, aqueles que são irados, Pai, se desculpam por causa do seu temperamento, por causa da sua personalidade, Senhor, que eles aprendam a se submeter ao Senhor e render a sua personalidade, render o seu temperamento a Jesus, que o Senhor venha controlar, dirigir e governar a sua vida. Pai, aqueles que estão sendo, Senhor, rudes com a sua esposa, aqueles que não estão exercendo a paternidade, Senhor, aqueles que se justificam e com atitudes de que não tem tempo, eu não sei qual que é, Senhor, mas o Senhor conhece cada um de nós. Que nós venhamos, Pai, ouvir a Tua voz e obedecer. Mais uma vez eu quero te pedir perdão, Senhor, porque o Senhor mexeu no meu coração, no meu íntimo, e eu não entendi, eu não correspondi. Me ajude, Senhor, na próxima vez a poder obedecer ao Senhor, Senhor, seja em qualquer atitude, seja para dar uma palavra de bênção, seja para pregar para alguém, seja para orar para alguém, seja para parar o carro no meio da BR para andar, Senhor, para ajudar alguém, Senhor, me ajude, Senhor, a responder a Tua voz, como Abraão respondeu. Eu quero abençoar esses homens, Pai. Nós estamos numa noite do Legacy. Pai, nos ajude a construir um legado. Eu oro, Senhor, para que os homens aqui que têm filho homens, gerem homens para a glória de Deus, Pai. Pai, que os homens aqui que têm filhas mulheres, que nós possamos gerar mulheres para a glória de Deus e dos seus futuros maridos, Pai. Deus, que a Tua palavra seja escudo e troféu, que possamos ser homens de oração, homens de jejum, homens, Pai, que realmente mortificam a sua carne, Senhor, para que o Teu Espírito, Senhor, nos conduza, nos dirija. Quero abençoar esta igreja, Senhor, quero abençoar essa liderança, quero abençoar esse ministério, para que realmente, como foi falado aqui no início, que Curitiba seja sacudida pelo poder de Jesus Cristo através da vida destes homens. E eu oro, Senhor, também as pessoas que estão pela internet, Senhor, que sejam visitadas pelo Senhor, que sejam tocadas pelo Teu Espírito e que possam também, Senhor, vencer as suas dificuldades através do poder da Tua palavra. E eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu tenho certeza absoluta que todos nós fomos muito impactados com a mensagem trazida nesta noite. Foram diversas áreas, o pastor Marcos aqui, ele bateu, como a gente costuma dizer, né? Barba, cabelo e bigode. Foi do fio a pavio, bateu em diversas áreas, nos despertando para o nosso papel como homem.
Nosso papel como responsáveis dentro da nossa casa. E uma coisa que eu queria dizer para você, você que está nos acompanhando aqui, você que está presente aqui, eu posso dizer com certeza, se você for observar todo o currículo dos cursos de hombridade da Universidade da Família, você vai perceber que estas áreas todas que o pastor mencionou, elas são abrangidas, elas são direcionadas, são trabalhadas no currículo de hombridade dos cursos da Rede Família. Então, com isso eu quero dizer, quero estimular você a participar destes cursos. Participar porque eu fiz Homem ao Máximo, já estou buscando até agenda para poder fazer mais cursos, porque com certeza abençoam muito. Não perca essa oportunidade de vir aqui, ó. Você viu como é agradável a gente poder falar, botar para fora, coisa que às vezes pesa no nosso coração. Olha, ó, Eduardo está aqui, ó. Seja bem-vindo, Eduardo. Que bom você viu essa mensagem, hein? Excelente. Muito bom, Reginaldo. Com certeza, você pode ser abençoado por intermédio da palavra de outro irmão que está na mesa, pela assistência que ele dá, às vezes pelo erro que ele já cometeu, você, opa, caramba, eu não quero ir por esse caminho, principalmente os jovens, né? Eu falo sempre isso para os jovens, eu não quero dar essa escorregada ou sair do trilho como esse cara falou aqui. Você está construindo vida, o jovem está construindo ainda a sua vida, o que vai ser dele, né? Então tem todas as ferramentas possíveis para acertar. Olha que coisa boa, que privilégio. Por isso que eu gosto de ver os nossos jovens aqui. Porque eles estão aprendendo a fazer certo. Nem erraram, podem fazer certo desde já. Olha que bênção, que privilégio que esses camaradas têm. Por isso, nosso incentivo aos nossos jovens participarem. E eu vou fazer uma oração aqui para nós encerrarmos, mas nós vamos ficar aqui ainda para uma palavra. Gui, sobe aqui, que o Guilherme vai trazer logo após a oração aqui. Você não se despece, que ele tem uma palavra para trazer para todos nós aqui. Vamos orar? Pai querido, bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito neste lugar, nesta noite. Nós te louvamos, ó Deus, por estes 552 homens que estão aqui dentro. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, é para ti. Esta exaltação é para ti, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor trouxe esses homens a este lugar. Porque o Senhor queria ter um encontro com eles, Senhor. Com cada um de nós. Cada um de nós aqui foi tocado, foi visitado pelo Senhor. De uma forma ou de outra, o Senhor falou conosco. Mas o mais importante, ó Deus, como o pastor Marcos diz, nós não queremos sair daqui e simplesmente esquecermos aquilo que ouvimos. Não colocarmos em prática. Nos ajuda, Senhor, a realmente mudarmos a nossa mentalidade, deixarmos a mentalidade do filho pródigo, tomarmos uma atitude e fazer deste ano um ano de crescimento espiritual na tua presença. Nós oramos assim, ó Deus, e suplicamos a força do Senhor para alcançarmos este plano diante de ti, porque é isso que o Senhor tem para nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.